XPlog, mais conhecido como XPLG11, já caiu quase 4% no último mês. O que aconteceu com o XPLG11? Será que XPLG11 vale a pena? Bem, eu me chamo Matheus e este canal é focado em fundos imobiliários. E neste vídeo eu vou te mostrar tudo a respeito do XPLG11. Vamos aqui então direto ao que interessa. Se a gente entrar aqui no Investidor 10, a gente vê que ontem o fundo imobiliário finalizou a R$ 106,44 aproximadamente. Nesse momento, ele já caiu mais 44 centavos, então ele vem tendo quedas consecutivas, mas continua com bom dividend yield, 8,76%, até porque o que é o dividend yield? Vou até escrever bem aqui embaixo, são os rendimentos divididos pelo valor da cotação atual. Logo, se o valor da cotação cai, o dividend yield tende a aumentar, isso logicamente se ele também não reduzir os rendimentos. Nesse momento, o fundo imobiliário está com PVP de 0,95, caminhando para 0,94, ou seja, um desconto entre aí 6% para 5%, liquidez média diária superior a 5 milhões. Logicamente, nesse fundo aqui já é bem conhecido, tem milhares e milhares de cotistas. No último ano ele subiu mais de 19%, até porque os fundos imobiliários de tijolo caíram bastante, mas com a queda aí consecutiva da taxa Selic, os fundos de tijolo começaram a valorizar. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui com esse fundo. Vou fazer uma análise bem completa, até mesmo para você que não entende nada de fundos imobiliários. Esse fundo aqui é da área de logística, mas ele também pode investir em imóveis industriais. Ele teve seu início em 2018, tem mais de 300 mil cotistas, é gerido pela XP, administrada pela Vortex. São as duas instituições que cuidam do fundo imobiliário, mas logicamente elas cobram taxas, né? Temos aqui uma taxa de administração que varia de 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata conforme o regulamento do fundo. Temos também uma taxa de performance, 20% do QCD, o IPCA mais 6%. O fundo ele não garante isso aqui, mas se o fundo render, por exemplo, IPCA mais 6,1%, vai ser cobrado 20% em cima daquele 0,1%. Bem, continuando aqui, já que você já conhece quem cuida do fundo imobiliário, veja só onde ele investe. 87% em imóveis, 10% em aplicações financeiras, isso aqui é como se fosse um caixa do fundo imobiliário, né? O bolso do fundo imobiliário. E 3% em cotas de outros fundos imobiliários. Quanto à tipologia dos contratos que esse fundo possui com seus inquilinos, temos 66% atípico, 34% típico. Na minha opinião, percentual super tranquilo. Quanto à quantidade dos imóveis que o XPLG11 possui participação, temos aí 15 galpões, todos esses que você está vendo aí na tela, sendo que nesse momento ele ainda está em obra, aumentando os seus ativos. Logo, temos aí o fundo imobiliário com imóveis em vários estados, por exemplo, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nesse momento ele possui 46 locatários, uma inadimplência de 12%, então está aqui o problema. É por causa dessa inadimplência que provavelmente esse fundo vem caindo tanto aí no último mês. E uma vacância física e financeira mais ou menos ali beirando os 2%. Vamos então ver os inquilinos do fundo imobiliário e buscar entender essa inadimplência que aumentou. O fundo possui vários inquilinos, conforme eu te falei, sendo os principais Via Varejo, Leroy, Lojas Renner, Mercado Livre, GPA e vários outros. Você pode ver que 63% é do comércio varejista, então realmente temos que ficar de olho no varejo, porque aqui no Brasil é bem complicada essa questão aí de varejo. Quanto aos contratos, eles são corrigidos por índices inflacionários, 24% de GPM, que praticamente está zerado, e 76% IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Esses contratos eles possuem um prazo médio remanescente de aproximadamente 7 anos, sendo que 20% vai vencer em 2026, 13% em 2028 e mais da metade de 2029 em diante. Então, são contratos muito longos. Quanto à vacância, esse fundo ele vem reduzindo a sua vacância, saiu de 5,4% para 1,9% em março de 2024. Contudo, vamos entender o que está acontecendo com o fundo e é justamente isso aqui. Entrei no último relatório do fundo e estou aqui no comentário do gestor, de que ele falou o seguinte, relacionado ao mês de março.
Neste mês, a inadimplência do fundo foi equivalente a 12,2%. Beleza, é por causa disso aqui que o fundo imobiliário caiu tanto no último mês. 2,2% já foram equalizados no início de abril, 5,4% são representados pelo dia. Já vou te mostrar a respeito do problema que o dia está enfrentando, e o restante corresponde a 4 locatários que a gestora já está em tratativas com vistas ao equacionamento, ou seja, a resolução, o mais breve possível do problema. Beleza, vamos entender então o que está acontecendo com esse inquilino aqui do fundo, ó, a Rede Dia. Olha só, Rede de Supermercados Dia anuncia pedido de recuperação judicial. Isso aqui, logicamente, vai impactar o quê? Vai impactar o XPLG11, vai impactar o varejo e, logicamente, outros fundos imobiliários que têm a Rede Dia como inquilino. Olha só isso aqui. Decisão veio uma semana depois que a companhia anunciou que vai fechar 343 supermercados e 3 centros de distribuição no Brasil, permanecendo apenas em São Paulo após cerca de 23 anos de presença no país. Beleza, a Rede Dia está em recuperação judicial, mas há algum tempo, conforme esse fato relevante que a gestora publicou em março, a Rede Dia ela já vinha inadimplente há algum período, ou seja, ela já não vinha pagando o fundo imobiliário há algum período. Tanto é que houve rescisão contratual, logicamente, tem umas multas que a Rede Dia vai ter que pagar aqui para o fundo imobiliário, e como a Rede Dia está enfrentando essa bucha, isso impactou diretamente o XPLG11. E aqui a gestora coloca que está em tratativas para, logicamente, reaver multa, aluguel, esse tipo de coisa. Uma questão também, quando a gente entra no informe mensal do fundo, o último, que foi do mês de março, a gente vê que o fundo imobiliário nesse momento está alavancado, ou seja, ele possui dívidas. Temos aqui ó, o item 18, obrigações de emissão de CRIs. Temos aqui o item 15, obrigação por comprar imóvel, está pagando aí a prestação. Vamos ver então o total de dívida do fundo imobiliário. 17.604.033,87 mais 207.944.445,32. Olha só, uma dívida de pouco mais de 225 milhões de reais. Para a gente saber se essa dívida é alta ou é baixa, a gente precisa dividir pelo total de ativo que o fundo imobiliário possui. Nesse caso, mais de 3 bilhões e meio de reais. Vamos lá então, dividir isso aqui por 3, 562, 590, 566,91, multiplicar por 100 para achar um percentual. Temos aqui uma dívida super tranquila de 6,33%. Realmente é uma dívida muito pequena para o patrimônio do fundo imobiliário. Então, não é essa dívida que está impactando. Então, o que vem impactando o fundo é essa inadimplência, não somente de outros inquilinos, mas principalmente da Rede Dia, que está em recuperação judicial. E bem, quando a gente olha aqui o histórico de rendimentos do XPLG11, a gente vê que ele vem aumentando, aumentando em 2021, depois 2022, depois 2023, mas com esse problema com a Rede Dia, pode ser que o mercado esteja esperando um rendimento menor, mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Logicamente, um rendimento menor faz o que com a cotação? Faz isso aqui, ó. O mercado empurra a cotação para baixo para segurar justamente o dividend yield na faixa dos 8%. Mas olhando tudo isso, você vê que o problema foi com o inquilino. O fundo imobiliário, ele continua bem diversificado de inquilinos, ele continua com os imóveis na carteira, que na minha opinião, a maioria desses imóveis, desses galpões são bons. Então, na minha opinião, temos aí uma excelente oportunidade para investir no XPLG11. Claro, não é recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. E para você, nesse momento, o XPLG11 vale ou não vale a pena? Comenta aí, eu gosto bastante da sua participação, mas lembre-se que se o fundo realmente reduzir os seus rendimentos conforme eu estou esperando, ó, se ele reduzir aqui os seus rendimentos conforme eu estou esperando, logicamente isso deve empurrar ainda mais a cotação para baixo. Então vamos aproveitando essas oportunidades, até porque nesse momento poucos fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística estão com PVP abaixo de 1. Bem, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.